Bom, iniciamos nossa gravação. Bom dia a todos, eu espero que todos estejam bem, tá? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, mas antes vou pedir para vocês para colocar o nome no chat, a série, né? Vocês já estão começando a fazer, isso é ótimo, para depois eu registrar a presença de vocês, tá? Então não esqueça de colocar lá o nome e identificar a série de vocês com a turma para eu poder colocar presença. Vou avisar novamente, né? Essa aula está sendo gravada, vai ser postada no YouTube, para vocês terem a chance de assistirem depois e para aqueles que perderam a nossa aula, assistir também. Então, eu vou pedir para vocês, vou orientar vocês para deixar a câmera desligada, a menos que não haja problema em vocês mostrarem a imagem de vocês publicamente, tá? Então, se não quiser mostrar publicamente, deixa fechadinha. Se não tiver problema, pode abrir para a gente poder interagir, tá bom? Antes de iniciarmos, né, a nossa aula, eu tenho que lembrar a vocês que desde o início do ano, em ciências, nós estamos estudando, né, a gente já está vindo estudando um pouco sobre química, um pouco sobre física, e agora a gente vai migrar um pouco desses assuntos para o estudo da biologia. Então, a gente vai migrar de química e física, que a gente já vinha estudando, e vamos passar agora a estudar um pouquinho sobre biologia. No centro de mídias, na sexta-feira, vocês já fizeram essa migração, né? E hoje nós vamos fazer também aqui pelo Meet, tá bom? Nós vamos começar a observar que as ciências, elas não se focam somente em um termo específico, ela não tem um ramo específico, ela tem vários ramos. E hoje a gente vai conhecer os temas que são estudados dentro da biologia. Então, eu fiz um vídeo para vocês, preparei uma videoaula para vocês assistirem, para vocês conhecerem de uma forma geral todos esses temas que são abordados dentro da biologia, para depois a gente pegar alguns e trabalhar ao longo do ano. Tá? Então, essa migração e esse conhecimento é importante para vocês terem uma visão geral da biologia, né? Que é um conteúdo da ciência, e vocês vão, a partir do conhecimento, saber diferenciar cada uma desses temas, tá? Só um minutinho que eu vou permitir a entrada aqui de uma aluna. Ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí eu vou transmitir essa videoaula que eu preparei para vocês com essa apresentação, tá bom? Só um minutinho para eu poder iniciar o compartilhamento. Eu vou iniciar aqui para ver se vocês conseguem escutar, tá bom? Conseguem escutar? Sim, Sim. Tá, só um minutinho aqui. Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá! Hoje nós iremos fazer um breve resumo sobre os conteúdos estudados em ciências na parte de biologia. Biologia é uma palavra com dois significados. Bio, que significa vida, e logia, que significa estudo. Portanto, biologia é uma parte da ciência que estuda a vida e suas correlações. Vamos agora, rapidamente, passar pelos diversos temas abordados pela biologia. Um dos conteúdos estudados pela biologia se referem ao universo, ou seja, a sua origem e formação, que está relacionado com a teoria do Big Bang.
Nesse conteúdo, estuda-se também as galáxias, incluindo a nossa Via Láctea e nosso Sistema Solar. Nesse momento, vamos destacar que o nosso Sistema Solar é formado pelo Sol e 8 planetas, sendo 4 rochosos e 4 gasosos. Os planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Devemos ressaltar que o Plutão não é mais considerado um planeta, mas sim um planeta anão ou planetoide. Nós moramos na Terra, que é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Um outro conteúdo abordado pela biologia pertence ao tema ecologia. A palavra ecologia também tem 2 significados. Eco, que significa casa, e logia, estudo. Sendo assim, ecologia é o estudo da casa dos seres vivos. Essa casa pode ser traduzida como nossa casa ou nosso planeta. Por definição, ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Na imagem ao lado, podemos observar que o estudo da ecologia abrange vários conceitos, como o habitat, nicho ecológico, população, comunidade, cadeia alimentar, relações ecológicas, relações de energia, etc. Nesse slide, podemos observar os níveis de organização ecológica. No universo existem basicamente energia e matéria. Tudo que não for energia é matéria. E podemos definir matéria como tudo aquilo que possui massa, ou seja, peso, volume, isso é, tamanho, e que, portanto, ocupa um lugar no espaço. Toda matéria é formada por átomo, e a junção dos átomos vão formar as moléculas, que irão formar as células, que irão formar os tecidos, os órgãos, os sistemas, os organismos, as populações, as comunidades, os ecossistemas, os biomas e, por fim, a biosfera, que, simplificando, representa o nosso planeta Terra. Rapidamente, dentro da ecologia, nós temos a espécie, que representa o conjunto dos seres vivos muito semelhantes, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. População nada mais é do que um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Comunidade é o conjunto das diferentes populações que vivem numa mesma região. A comunidade também pode ser chamada de biocenose, ou fator biótico. Já a parte física da Terra, nós denominamos como biótopo, ou fator abiótico, e essa parte física dá as condições ambientais específicas que permitem a vida das diferentes espécies. Nesse slide, nós temos o ecossistema, que representa a junção da parte viva com a parte física do nosso planeta Terra. A parte física é representada pela energia solar, chuva, temperatura, vento, solo, entre outros, enquanto que a parte viva é representada pelos seres vivos. O conjunto de ecossistemas do nosso planeta Terra forma os nossos biomas. No Brasil, os biomas oficiais são Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampas e Mata Atlântica. E o conjunto de biomas pelo mundo constitui a biosfera da Terra, que corresponde à parte viva do nosso planeta. Um outro conteúdo estudado em biologia é a classificação dos seres vivos. E por se tratarem de seres vivos, eles pertencem aos fatores bióticos. Os seres vivos, de forma geral, se classificam em 5 grandes reinos e os vírus. Os 5 reinos são reino Monera, reino Proctista, ou também chamado de reino Protista, o reino Fungi, o reino Vegetal e o reino Animal.
Nessa imagem, podemos observar que o reino Monera é representado pelas bactérias. Já o reino protoctista ou protista é representado pelos protozoários e algas. O reino fungi é representado pelos fungos. O reino vegetal é representado pelas plantas e o reino animal é representado pelos animais, incluindo os seres humanos. E não podemos nos esquecer dos vírus, que é um organismo acelular em processo de classificação. Um outro conteúdo estudado pela biologia é o tema biologia celular, ou citologia. A citologia é também uma palavra com dois significados. Cito, que corresponde à célula, e logia, que corresponde a estudo. Portanto, é um ramo da biologia especializado no estudo das células. Por definição, dizemos que célula é a menor estrutura morfofisiológica que forma todos os seres vivos, com exceção aos vírus. A palavra morfofisiológica quer dizer morfo deriva da palavra morfologia, ou seja, referente ao formato. Já a palavra fisiologia se refere ao funcionamento ou adaptação celular. Nessa imagem, temos uma representação esquemática de uma célula animal. Célula esta que forma inclusive a nossa espécie. Podemos observar que ela é formada pela membrana plasmática, mais externa, que protege e é responsável por dar o formato celular. É formada pelo citoplasma, que é uma região aquosa que possui organelas ou orgânulos citoplasmáticos, responsáveis pelo metabolismo celular. E o núcleo, que protege o material genético da célula, conhecido como DNA, ou nos livros mais recentes, como ADN, onde o A significa ácido, o D significa desoxirribose, que é um tipo de açúcar, e N, que significa núcleo, formando assim a denominação ácido desoxirribonucleico. Este material genético é encontrado, na maioria das vezes, no interior do núcleo da célula. Nesse slide, podemos visualizar o que vem a ser uma célula. Se pegarmos um organismo completo e for separá-lo em partes menores, iremos notar que esse organismo é formado por um conjunto de sistemas, como, por exemplo, sistema digestório, respiratório, excretor, reprodutor, etc. Se pegarmos esse sistema digestório aqui representado e separá-lo, iremos notar que esse sistema, assim como os demais, são formados por um conjunto de órgãos. Se pegarmos um órgão qualquer e dividi-lo, nós iremos notar que ele é formado por um conjunto de tecidos. E se separarmos os tecidos, iremos chegar à menor unidade viva, capaz de formar um ser vivo, que é a denominada célula. Portanto, concluímos que a célula é o tijolo básico que forma o ser vivo. Apenas por comparação, nessa imagem abaixo, temos uma escola que representaria um organismo. Se separarmos as partes da escola, verificamos que ela possui vários corredores, onde os corredores representariam os sistemas. Cada corredor é formado por conjuntos de salas de aulas, na qual cada sala de aula representaria um determinado órgão. Se separarmos a sala de aula, iremos observar que ela é formada pelas paredes, que representariam os nossos tecidos. E se desmontarmos a parede, iríamos notar que ela é formada pelo tijolo ou bloco. E, por comparação, podemos dizer que o tijolo ou bloco representaria a célula da escola. Por isso que falamos que a célula é o tijolo básico que formam todos os seres vivos, com exceção aos vírus. Nesse slide, podemos observar os 3 tipos principais de células: procarionte, eucarionte vegetal e eucarionte animal.
Temos aqui a célula procarionte. São células sem núcleo, portanto, seu material genético se encontra disperso no citoplasma. É o caso das bactérias. Nessa figura, temos a célula eucarionte vegetal, que se caracteriza por apresentar núcleo e parede celular de celulose. Portanto, o material genético está protegido. Esse tipo de célula forma as plantas e as algas. Nessa imagem abaixo, nós temos a célula eucarionte animal, que apresenta núcleo, mas não apresenta parede celular. Essa célula forma os animais, incluindo nossa espécie. O reino dos fungos é formado por células que misturam um pouco das características das células eucariontes vegetais e animais. Por exemplo, os fungos apresentam parede celular. A parede celular dos fungos não são de celulose como das plantas e algas, mas sim de quitina. A quitina é uma substância produzida apenas pelos animais. Além disso, as plantas são autótrofas, isso é, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, e os fungos são heterótrofos, alimentam-se de outros seres vivos, não fazendo a fotossíntese e, em muitos casos, atuando como decompositores de matéria orgânica da cadeia alimentar. E aqui ao lado, a representação dos vírus, que são organismos acelulares em processo de classificação. Para alguns cientistas, pesquisadores e biólogos, os vírus são sim um ser vivo. Por outros cientistas, biólogos e pesquisadores, os vírus não são considerados seres vivos. Para este grupo, os vírus são considerados apenas como uma partícula orgânica biológica. Mas, independentemente da classificação, todos os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, necessitam obrigatoriamente de uma célula para se comportarem como seres vivos. Tanto as células como os vírus são estruturas microscópicas e, portanto, só podem ser vistos através do aparelho chamado microscópio. Um outro conteúdo estudado na biologia é o tema anatomia e fisiologia humana, que é o ramo da biologia voltado para o estudo das estruturas dos seres humanos, mais especificamente seus órgãos e sistemas. Temos vários sistemas no nosso organismo, mas podemos destacar alguns, como o sistema tegumentar, formado pela pele, que tem a principal função promover a proteção, percepção do tato e controle térmico do organismo, ou seja, controle da temperatura. O sistema digestório ou digestivo, formado principalmente pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos e ânus, com principal função de absorção de nutrientes com formação e eliminação das fezes. Sistema respiratório, formado principalmente pelo nariz, boca, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. É um sistema que tem por função promover as trocas gasosas, processo também conhecido como hematose, que nada mais é do que absorver o gás oxigênio através da inspiração e eliminar o gás carbônico através da expiração. Sistema circulatório, formado basicamente pelo coração, artérias, veias, capilares e sangue, que tem como principal função promover a condução dos nutrientes pelo organismo. Sistema nervoso, formado pelo cérebro, neurônios e nervos, que tem como principal função promover o controle geral do organismo. Sistema reprodutor, que na nossa espécie pode se apresentar de duas formas, na forma de sistema masculino e sistema feminino. O sistema reprodutor tem como principal função promover a reprodução. Temos também o sistema hormonal,
que funciona através de mediadores químicos que podem ser considerados como hormônios. Temos ainda o sistema renal, excretor ou ainda urinário, formado por 2 ureteres, 2 rins, uma bexiga e uma uretra, que atuam na filtração do sangue e, como consequência, na produção da urina. E temos ainda vários outros sistemas, como ósseo, muscular, sensorial e etc. Nessa imagem, temos a representação dos principais sistemas do corpo humano, apenas ressaltando que a anatomia relaciona-se com os tipos de órgãos, ou seja, sua estrutura, e a fisiologia relaciona-se com o estudo de como esses órgãos atuam no organismo, ou seja, o seu funcionamento. Um outro conteúdo estudado pela biologia é o tema embriologia humana, que está relacionada com a origem, formação e desenvolvimento dos seres humanos, principalmente durante a fase de vida intrauterina, ou seja, quando ainda somos embrião ou feto. Nessa imagem, temos a visualização de um feto destacando o cordão umbilical, que liga o feto à mãe. Do outro lado, temos o processo de fecundação, que nada mais é do que o encontro do espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide é a célula reprodutora ou o gameta masculino. O óvulo é a célula reprodutora ou o gameta feminino. A nossa espécie se apresenta na forma dioica, ou seja, biologicamente com 2 gêneros diferentes e distintos. Se o indivíduo geneticamente se apresentar na forma cromossômica XX, ou seja, com os cromossomos sexuais XX, ele biologicamente pertence ao gênero feminino. Por outro lado, se o indivíduo apresentar os cromossomos sexuais XY, ele biologicamente pertencerá ao gênero masculino. Devemos ressaltar ainda que a nossa espécie apresenta 46 cromossomos. Qualquer variação desse número, para mais ou para menos, resulta em uma síndrome. Um outro conteúdo estudado pela biologia se refere à genética, que é a especialidade da biologia responsável pelo estudo dos genes, da hereditariedade, da variação dos organismos e da forma como esses transmitem as características biológicas de geração para geração. Em resumo, estudo DNA, ou ADN, que é o material genético e sua transmissão. O gene é a parte funcional do DNA ou ADN. O conjunto de genes forma o genótipo. A manifestação dos genes, influenciados pelo meio ambiente, resulta no fenótipo, ou seja, a característica observada no indivíduo. Nessa imagem ao lado, nós temos a representação do DNA, que é o nosso material genético que se encontra dentro do núcleo da célula. E nessa figura, nós temos o cariótipo humano. Do seu lado esquerdo, a representação dos 46 cromossomos, sendo os pares sexuais do tipo XY, portanto, um cariótipo masculino. Já do seu lado direito, temos a representação de cariótipo feminino, com os cromossomos sexuais do tipo XX. E, finalmente, um outro conteúdo estudado na biologia refere-se à evolução, tema que aborda o lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. É a ciência que estuda as mudanças das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem, se adaptem ou se diversifiquem ao longo do tempo.
O processo de evolução está relacionado com mutações e seleção natural. Nas imagens abaixo, podemos visualizar algumas figuras relacionadas com o tema evolução. Do lado esquerdo, a evolução da espécie humana, classificada de espécie Homo sapiens. E do lado direito, as teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin. Como vimos, a biologia é uma ciência que aborda vários temas que envolvem a vida e suas correlações. Biologia nem sempre é complicada. Ela pode ser divertida, curiosa e até fascinante. E damos assim por encerrada a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até mais. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais! Bom, pessoal, vou minimizar aqui. Vou interromper o compartilhamento, tá? Só um minutinho. Bom, vocês viram aí uma variedade de temas que podem ser estudados dentro da biologia, né? Nós vamos migrar para dois assuntos, que vai ser a parte do estudo da célula e vai ser a parte de genética também, tá? Lembrando, eu fiz uma aula, e essa aula, né, que eu passei para vocês, vai estar dentro de uma atividade que eu postei para vocês também já dentro da plataforma da escola. E está também no meu site pessoal, no minhaescolaweb.com.br. Então, a partir dessa aula, vocês já têm uma atividade também para poder desenvolver. Então, nessa atividade, vocês vão ver os textos, né, a teoria de tudo isso que a gente falou, e vai ter esse vídeo também, essa aula que eu montei para passar para vocês hoje. E, como essa aula também, que a gente está fazendo agora via Meet, está sendo gravada, eu também vou colocar lá dentro do meu site pessoal e lançar no YouTube, né? Então, quem quiser assistir depois, novamente, vocês podem acessar ou o meu site pessoal, da minhaescolaweb.com.br, ou vocês podem acessar o YouTube, né? Eu vi que alguém pediu aqui no chat, e eu vou compartilhar o link com vocês também no grupo, tá bom? Vocês têm outra aula também hoje no Centro de Mídias, né, às 2h30, às 14h30 da tarde, né, e eles também vão falar sobre o papel da célula na genética, vão falar sobre reprodução sexuada e assexuada. Então, eles fizeram a migração dos assuntos, nós estamos fazendo também, por isso eu apresentei esse geralzão de temas dentro da biologia, para a gente depois, nas próximas aulas, focar em célula também e em genética, tá bom? As dúvidas, vocês podem mandar para mim no individual, no grupo, no e-mail, no Facebook, enfim, em vários canais de interação que a gente tem, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e agradeço mais uma vez a participação de vocês, tá bom? Eu vou pedir, já que deu nossa hora e já passou até um pouquinho, eu vou pedir para vocês irem desconectando para a gente poder encerrar a gravação, tá bom? Agradeço. Quem não escreveu ainda o nome no chat, lembra de escrever, tá bom? Que entrou algumas pessoas que ainda não tinham escrito o nome. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, professora. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Boa semana.